Olá, boa tarde todo mundo. Bem-vindos a mais um webinar da VoxAid. Hoje o nosso tema é quebrando os tabus do atendimento ao cliente em home office. E a gente trouxe dois especialistas da VoxAid para falar com a gente hoje. Mas antes de apresentá-los, eu gostaria de dar alguns recadinhos. Aproveitem o bate-papo dos especialistas para tirarem dúvidas, façam perguntas durante a apresentação no nosso chat. Elas serão respondidas logo no final do nosso bate-papo. E um outro recadinho importante é que amanhã vocês devem receber uma pesquisa de satisfação no e-mail de vocês. Eu gostaria de solicitar a todos que participem da pesquisa, respondendo com as percepções de vocês, porque todas essas informações ajudam a gente a fazer conteúdos cada vez mais direcionados, mais assertivos aí para vocês. Tá legal? E agora eu queria agradecer aqui a presença dos dois especialistas da empresa e apresentá-los. Thiago Frederick, nosso diretor de relacionamento com o cliente, e o Mauro Mantovani Filho, nosso coordenador de desenvolvimento de serviços e soluções. É com você, Thiago e Mauro, sejam bem-vindos. Obrigado, Cris. Obrigado a todos. Primeiramente, boa tarde. A gente tem feito todo mês, né, um bate-papo aí com temas sempre bastante interessantes e hoje não vai ser diferente. A gente trouxe aí o Mauro Mantovani, mais conhecido como nosso amigo Maurinho aí, para participar desse webinar. Ele até brincou esses dias, estou mais acostumado a ficar nos bastidores, né, mas hoje vai ficar de frente aí com vocês para participar desse bate-papo e tirar as dúvidas do pessoal e a gente poder discutir um pouco esse tema que está tão em voga. E aí, Maurinho, para começar a aquecer os tambores aí, enquanto o pessoal está entrando, né, a gente ouviu muito nesses últimos tempos que a pandemia foi o grande acelerador da transformação digital nas empresas, né? Ela mudou do dia para a noite aquilo que um monte de gente vinha postergando, não conseguia implementar de fato a transformação digital e a pandemia não deixou opção, as pessoas tiveram que transformar suas empresas. Como foi isso no atendimento ao cliente, Maurinho? Também aconteceu essa transformação? Ela foi tranquila? Teve desafios? Conta um pouquinho para a gente de como foi a experiência de vocês. Pelo seu olhar aí, já vi que deu bastante trabalho. Né? Primeiramente, boa tarde aí, Thiago. Boa tarde a todos que estão assistindo o nosso webinar. Agradeço primeiramente o convite também, né, de estar participando com vocês. Como o Thiago disse, normalmente eu fico lá nos bastidores, trabalhando com a equipe de desenvolvimento. E é uma oportunidade também para eu aprender um pouquinho com vocês aí. Respondendo a sua pergunta, Thiago, a transição, a gente foi pego de surpresa também. Então, a quantidade de clientes que acionaram a gente para fazer essa mudança de última hora, praticamente, foi bastante. A quarentena chegou, todo mundo correu atrás para poder se ajustar. E tivemos grandes desafios. Pra você ter uma ideia, um dos nossos clientes, de um dia para o outro, ele quis colocar 300 robôs, porque ele não conseguia preparar a infraestrutura dele para atender no modelo home office. Então, a gente teve um trabalho enorme da nossa equipe de desenvolvimento para criar campanhas novos fluxos de atendimento, gravação de áudio de uma nova persona. Então, foi de um dia para o outro. Um outro exemplo também, um outro nosso cliente, ele precisou colocar 1.000 PAs em home office. Agora, para pensar nesse cenário. De um dia para o outro, a gente fazer uma mudança dessa sem planejamento, praticamente, porque a gente foi pego de surpresa. Sem etapa de validação, então a gente foi no Go Horse. Mas, de certa forma, lógico, a gente teve alguns pontos aí de desafios. Um deles, por exemplo, foi a VPN dos clientes. Muitos não tinham licença suficiente, né, para contratar para todos os operadores. Então, eles tiveram que rapidamente correr atrás disso para poder funcionar. Uma então, coisa, né, Mauro? Esse foi um ponto que afetou bastante. Dentro disso que você falou aí, uma coisa é a gente fazer isso de uma forma planejada, né? Colocar 300 robôs é algo tranquilo, que dá para ser feito, claro, mas uma coisa é fazer isso normalmente numa etapa de um planejamento aí de 15 a 30 dias, entender, desenhar o persona, gravar, colocar isso para funcionar. Outra coisa é receber a demanda na sexta
para colocar isso na segunda-feira, né? Gerou algumas pessoas aí trabalhando sem dormir, né? Virando madrugada. E o que você falou, de 1.000 pessoas, não é fácil, né? Colocar 1.000 pessoas do dia para a noite, do escritório para trabalhar em casa. Tem várias coisas que precisam ser trabalhadas, né? Mas enfim, desculpa te interromper, foi mais para... Não, imagina, fica à vontade. Esse ponto. E aí o exemplo que eu dei, os clientes foram pegos de surpresa também. Então, foi até que você comentou, para fazer essa mudança, os clientes tiveram que, primeira coisa, ajustar lá as licenças da VPN, muitos não tinham licença suficiente. E um outro problema que a gente acabou batendo foi a internet da casa dos operadores. Isso é um ponto que gerou um certo nível de qualidade nos atendimentos. Que aí as empresas tiveram que se movimentar também. Muitas criaram o auxílio home office, né, para melhorar a internet dos colaboradores, para que consiga prestar um atendimento de qualidade. Então, a gente teve... verdade, né? Tem essa questão, para você transformar o atendimento home office, na parte de telefonia, você depende de uma internet minimamente razoável, né? Porque quando você tem uma conversa por chat, você tem um atraso, um delay, tudo bem, chega a mensagem lá 1 segundo depois, 2, com voz, começa a dar impacto, né? Metalizar, atrasar áudio, fica uma conversa muito ruim. Imagino que deva ter sido um transtorno aí no começo, aí, pelo menos, né? Com certeza, mas aí em parceria com nossos clientes, a gente foi ajustando ponto a ponto e hoje o pessoal trabalha de home office aí, essa mudança agora olhando foi um sucesso. Então o pessoal está trabalhando normalmente em casa. Muito legal, mano. Imagino que nesses desafios, né, você falou muito da questão tecnológica, mas tem aí uma questão por trás que não é só a tecnologia, né? É preocupar com como que você vai, esse cara, se ele está preparado num ambiente na casa dele, se ele tem um lugar mais silencioso para trabalhar, como que ele vai fazer em relação à cadeira, ergonomia, enfim, tem vários outros fatores que ele tem que se preocupar. E tem a questão que eu acho que esse deve ser o maior desafio na área de atendimento a cliente, do pouco que eu conheço aí de atendimento, né? Alguns aninhos de estrada, o atendimento ao cliente tem aquela cultura, né, de call center de, eu preciso estar em cima, eu preciso, se eu não monitorar, se eu não acompanhar, se eu não estiver passando no corredor, o cara não vai fazer, não vai atender, ou não vai atender direito. Então, esse cuidar da operação que tinha muita questão ligada ao presencial, como foi essa transformação cultural, Mauro, nos clientes? O que você percebeu aí nesse processo? Realmente, Thiago, essa parte teve uma grande mudança em relação à cabeça das pessoas, como que elas enxergam, a cultura, né, de fato, como você disse. Olhando o lado dos atendentes, por exemplo, eles pensam que, poxa, legal, posso trabalhar de casa, não preciso estar na empresa para dar resultado. E do lado, olhando um pouquinho da visão dos supervisores, eles ficam com aquela sensação de, putz, como que eu vou botar pressão ali para que o negócio ande, se eu tenho certeza que todo mundo está atendendo, está falando. É realmente uma mudança, então mexe um pouco com a cultura. Mas nesse ponto, a nossa ferramenta auxilia muito nesse processo. Então hoje o supervisor, ele consegue ter toda a visão do call center dele, consegue ver os atendentes logados, qual o status de atendimento que ele está, se ele está em pausa, se ele está em intervalo. E ele consegue ver os principais indicadores da mesma maneira que ele já olhava no modelo presencial. Então, ele consegue ter uma noção do resumo da pesquisa de satisfação dos atendimentos, dos operadores dele, e já conseguia atuar em cima disso. Aí tem uma visão... Desculpa, fala aí, Mauro. Não, pode falar, Thiago. Você falou muito aí de indicadores, de gestão, eu acho que é legal. Imagino que deva até mudar muito a cabeça, né? Do cara, estou em casa ou tá no escritório, os painéis de gestão devem ser os mesmos, não muda. Mas a minha dúvida é em relação... E aquele corpo a corpo que o cara fazia do monitorar o atendente, o cara tá com uma dúvida, ele me chama, não tem mais o levantar a mão, né? Ou tem um levantar a mão virtual. Como é que funciona isso, né? Esse acompanhamento da operação, essa gestão mesmo, não gestão de indicadores, que essa entendi que funciona legal, mas a gestão do dia a dia, aquele pedido de ajuda do atendente, aquela monitoria, quero monitorar o cara, o time de monitoria, como é que o cara monitora esse cara agora no modelo home office? Legal, ponto importante.
Hoje o supervisor ele tem mecanismo na nossa ferramenta para fazer toda essa gestão. Então, hoje ele consegue monitorar em tempo real a tela do atendente. Ele consegue ver exatamente o que o atendente está fazendo naquele momento e ouvir o atendimento que ele está fazendo com o cliente. Ele consegue também entrar numa ligação para dar um suporte, caso necessário. Que é o que você falou, o atendente consegue levantar a mãozinha virtual lá também. Ele consegue chamar o Então supervisor para existe um bate-papo. a mãozinha virtual aí. Sim, sim. E aproveitando que você comentou sobre isso, teve um caso que a gente viu através das gravações que o supervisor conseguiu verificar que um operador estava caindo muito a performance dele. Então, pelos indicadores, pelo TMA, e ouvindo as gravações, ele percebeu que tinha algo estranho com o operador. Então, através da monitoria, aí ele conseguiu chamar o operador para conversar. Ele percebeu que ele estava com um problema na família, enfim. E aí acabou resolvendo um problema lá, deixando ele de folga e tudo mais. Então, ele mesmo longe, ele conseguiu ali fazer um trabalho de perceber que aquele operador não estava desempenhando bem naquele momento e atuar de forma rápida. Então, esse foi um case aí que a gente acabou pegando nas gravações que foi bem interessante. Outro ponto que eu acho legal, até eu comentar, a gente falou bastante do supervisor, né? Agora, olhando um pouquinho do lado do atendente. O atendente também, agora ele não está perto do supervisor para pedir uma ajuda, ele, vem cá na minha mesa rapidinho e tal. Então, a ferramenta, na própria tela de atendimento, a gente consegue, o operador, no caso, consegue pesquisar através de um FAQ, de perguntas e respostas ali que o supervisor mesmo cadastra, com as dúvidas dos operadores, e ele consegue a qualquer momento fazer essa busca para responder o cliente dele. Então, é bem interessante, porque ele não precisa toda hora ficar chamando o supervisor para dúvidas simples, e o supervisor também consegue ir colocando mais informações conforme for aparecendo casos diferentes. Então, isso para o modelo home office atende super bem. Então, é mais um ponto aí que a ferramenta ajuda, não estando no modelo presencial. Pelo pouco que você comentou, né, Mauro? Então, assim, aquela máxima que surgiu durante a pandemia, que a pandemia foi o maior acelerador da transformação digital, se aplica também ao atendimento, né? Porque, assim, a gente vê claramente que não tinha barreira para esse atendimento ser para o home office, e precisou acontecer a pandemia para, de fato, as pessoas testarem, né? Então, me parece que não mudou o dia a dia, né? Mas tem uma coisa que é importante para a gente ter certeza se funcionou ou não, que é indicador. Como é que está a produtividade dessa galera, Mauro? Caiu a produtividade? Está a mesma coisa? Aumentou? Como que está isso? Você tem essa percepção? Os clientes comentam isso? Como que está isso no dia a dia? Legal, todo mundo se preocupa com a produtividade nesse momento, com certeza. E pelo que eu tenho acompanhado, o feedback é bem positivo. Só para ter uma ideia, só de deixar a galera em home office, a gente percebeu uma redução do absenteísmo. Então, acho que quem trabalha em cidade grande aí sabe que não dá muito para contar com horário de transporte, ainda mais quando chove, tem uma chuva igual tá rolando hoje aqui. E aí, em casa, os operadores têm respeitado mais os horários de trabalho, o horário de início de trabalho. Mas agora também acabou a desculpa, né? Assim, a gente falou do trânsito, mas tinha um monte que era desculpa. Não, peguei trânsito, ou o metrô quebrou. Não tem mais essa desculpa, né? Agora... A gente percebeu que os operadores têm logado sempre no horário, respeitando o tempo de pausas, intervalos. Isso que eu ia te perguntar. Legal a história do cara não tem mais a desculpa e tal. Mas e pausa? A pausa ficou mais difícil controlar, né? Porque uma coisa é controlar visualmente, tô vendo o cara que tá atrasando na pausa e tal. E como que funciona o home office? Aí tá mais difícil o controle, né, da pausa. Sim, não, na verdade não muda nada. Hoje o supervisor ele tem o controle na ferramenta, então ele tem alertas se o cara estourou a pausa ou não. No próprio atendente ele fica bloqueado, se ele ultrapassou a pausa, só o supervisor consegue desbloquear. Então a gente tem mecanismos aí para controlar se o cara está respeitando ou não o tempo de pausa e intervalo dele. Então a ferramenta ajuda. E então, um ponto interessante, Thiago, que eu percebi também, é que as empresas estão investindo um pouco agora em treinamento, assim, olhando com mais carinho nessa parte de treinamento dos operadores.
até que você comentou dessa parte de melhora da produtividade, eles estão buscando ferramentas para aumentar o engajamento e acelerar o aprendizado dessa galera aí para fazer um melhor atendimento. Porque estando longe, as pessoas se sentem um pouco carentes também de ter um contato físico com a galera, né? De bater um papo, conversar. Então, eles estão buscando ferramentas aí que aumente esse engajamento. Legal, legal. A gente falou de produtividade, não sei se você tem essa visão também, em termos de qualidade, você sabe se o pessoal controla NPS aí, se melhorou a nota, se piorou, como que está em relação à qualidade no atendimento? Se teve alguma mudança? Também, esse é um indicador que o pessoal falou que realmente teve um aumento, né, das notas do NPS. Acho que vale até comentar, um cenário também que a gente percebeu, os operadores, quando tem, lógico, né, tem exceções. Na casa dele, se ele tem um lugar tranquilo, um lugar mais silencioso, o atendimento flui muito melhor, muito melhor. Que aí não tem aqueles ruídos da própria operação, né? E lógico que tem as exceções, tem gente que tem cachorro latindo, o carrinho da pamonha passando, mas de forma geral a gente percebeu que a qualidade do atendimento, do áudio ali, da conversa, tem fluído muito melhor, muito melhor. Olha que interessante, a minha impressão quando o pessoal começou a falar de home office é que isso ia piorar muito, que o cara vai na casa, vai ter o cachorro, vai ter... Mas você tem razão também, Tem dependendo exceções, do... lógico. Tem, lógico, mas em geral tem sido mais tranquilo do que no próprio meio de call center, né? Que tá um do lado do outro, acaba tirando um pouco a atenção, aumentando o ruído. Legal, uma imagem diferente do que o senso comum diria, né? Bacana. Legal, bom, pelo que pouco que você contou das experiências e o que a gente também tem ouvido dos clientes, né? As pessoas estão vendo muito positivamente essa mudança para o home office, inclusive na área de atendimento ao cliente. Como que você vê o cenário para pós-pandemia, né? Você acha que, assim, estamos discutindo aí, o nosso governador está dizendo de vacina aí até fevereiro, enfim, se sair essa vacina, tá todo mundo beleza, pode voltar à vida normal. Como que você está enxergando isso? Você acha que volta exatamente como era antes? Continua todo mundo home office? Ou vai ser um negócio mesclado, parte e volta? Enfim, como que você está enxergando essa volta aí? Thiago, na minha opinião, eu acredito que não deve voltar 100%. Acredito que ainda eles devem manter ali boa parte em home office e alguns setores talvez voltando aí para o presencial. Mas eu acredito que o home office veio para ficar, sim. Muitas empresas vão adotar esse modelo e vão manter. Até porque eles perceberam que eles tiveram uma redução de custos em vários pontos da empresa. Por exemplo, a infraestrutura. Então, todo o maquinário que ele tem lá de baia também, parte de energia elétrica, imobiliário, O próprio espaço físico, né? Que não precisa mais espaço ser tão físico, grande. às vezes é alugado, serviço de limpeza, vale transporte, e isso mudou muito. E até um ponto interessante é que quebrou a barreira geográfica, né? Então, hoje as empresas podem contratar gente de outros estados, melhorando até o custo aí, né? Dependendo do lugar dos operadores. Então, assim, eu acredito que quando as empresas olham por esse ponto também, eles vão, pelo menos, manter uma parte trabalhando em home office. E, olhando para o lado do operador, eles... Imagina só a pessoa que demorava 2 horas para ir e 2 para voltar do trabalho. Hoje economizam todo esse tempo aí para aproveitar com a família, para estudar, para se exercitar e, assim, tem uma grande melhora na qualidade de vida, né? Então, acho que tem um ganho dos dois lados aí. Sem dúvida, é aquilo que a gente falou, né? É uma relação ganha-ganha para todos os lados, né? É para a Exato. empresa, é para o colaborador, é para o próprio Fica mais cliente lá na motivado. ponta, né? Que está recebendo um atendimento com melhor qualidade. Enfim, acho que é uma relação que todo mundo ganha. Eu ouvi de um cliente, eu não estou muito no dia a dia, né? De quem está fazendo essa migração, mas eu ouvi de um cliente que eu achei muito interessante. A ideia dele é, na volta, 70% em home office, 30% ainda dentro do escritório, né? Pô, por que não vai tudo para
para home office e por que que não, ou não volta tudo, e ele deu uma explicação que eu achei bem legal. Ele falou, olha, a vantagem de eu ter 30%, primeiro que assim, as pessoas podem ir 1 ou 2 dias para a empresa, então ela mantém ainda uma lógica de sociabilizar, continua tendo contato com outras pessoas, né? Isso é um ponto que eles acharam importante. E o segundo às vezes você tem pessoas que passam por problemas de conexão de internet, ou vai ter obra na minha casa, então esse cara vai para o escritório, ele tem alternativa de ir para o escritório. Então é Não fica mesclar. sem trabalhar, né? Exato. Exatamente. Eu acho que essa mescla talvez seja uma tendência aí. Lógico, ouvi essa opinião de um cliente, mas deve ser alguma coisa mais ou menos nessa linha, né? Legal, mano. Um outro ponto aí, imagino que depois desses meses de pandemia, a gente achou que ia ser 15 dias, 30 dias, né, de quarentena, nós já estamos indo aí para 6 meses aí ou mais, Muitas trabalhando empresas nesse nem voltam modelo. esse ano, né? Não voltam esse ano. Voltam esse ano. Imagino que já tem alguns aprendizados, né? Já tenham dado algumas coisas que, pô, se a gente tivesse isso seria legal. Isso é importante no modelo home office. Então, agora queria abrir uma sessão spoiler aí. O que tem de novo vindo por aí? Quais são as novidades para ajudar esse pessoal que está no home office? Legal. Como a gente foi nessa linha de realmente as empresas vão adotar o home office, a gente começou a receber vários feedbacks e começar a olhar coisas que a gente, a princípio, não estava olhando. Um ponto aí que está em alta, que a gente nem imaginou que isso ia acontecer, mas por conta da pandemia apareceu esse cenário, em relação à biometria. A gente está pensando em criar mecanismo na ferramenta para validar se o João, que está trabalhando lá na casa dele, realmente é ele, de fato, que está sentado lá fazendo atendimento, e não o irmão, ou o primo, ou o vizinho. Pô, é verdade. É uma coisa Que tá que você não tinha atendendo. que se preocupar, né? E agora tem que se preocupar. Exatamente. Será que não é o irmão do Mauro que está atendendo? O cara está fazendo Exatamente. subcontratação lá, pegou ele, recebe o salário e coloca o irmão mais novo e paga lá uma mesada pro irmão para poder trabalhar. Exatamente. Esse cenário a gente acabou esbarrando agora, então a gente já está indo atrás de criar mecanismo. Aí, essa biometria pode ser através da voz ou da face, né? Criar um mecanismo de ficar captando a face em tempos, ou de algum dispositivo ali para coletar digital. Ele solicita entre uns atendimentos tal para validar. Dessas que você falou, acho que a mais legal é a de voz, porque você não precisa implementar nada diferente, né? O atendente já está falando, então eu vou capturar aquela voz que ele está no meio do atendimento e eu posso fazer isso sem que ele perceba, né? Eu faço de tempos em tempos. Então, porque você põe uma digital, por exemplo, o cara pode ir lá, pôr a digital e colocar o irmão para trabalhar do mesmo jeito. Exato, então, essa da voz me parece Existem bem vários legal. mecanismos aí, acho que aí é avaliar qual que se encaixa Claro. melhor em cada operação. Legal. E um outro ponto também que é interessante é a gente começar a medir e a sinalizar a qualidade de conexão e a qualidade de voz aí entre o operador e o cliente, para garantir que as duas pontas aí estão se ouvindo, estão trafegando aqui um áudio de qualidade. Então, a gente quer algum identificador aí e sinalizar, né, para o supervisor ou para a operação que, por exemplo, aquele atendente está com uma conexão ruim ou o áudio está ruim e tomar alguma ação aí para poder resolver. No caso, sei lá, um atendente está trabalhando com voz, ele está com problema na internet. Então, a qualidade tipo aquilo ali que aparece nas ferramentas de reunião, tipo o Skype, Zoom, que Exato. mostra assim, o sinal está baixo, isso pode afetar a sua qualidade de chamada, né? E isso alertar, de repente, no painel do supervisor, né? O supervisor fala assim, o Mauro está com uma conexão baixa. Dá uma monitorada, vê se as ligações dele não tá picotando, alguma coisa nesse sentido, né? Exatamente. Bem legal. Não só para o operador, né, para ele ter essa visão, como para a operação lá, para o supervisor poder tomar alguma ação. Que poderia ser, nesse caso, vamos supor, ele tem um grupo com bastante atendente nessa baia de atendimento, e ele fala assim, esse operador está com problema, eu vou jogar ele para atender chat. Que aí não precisa ali da voz naquele momento, porque tá tendo alguma instabilidade na rede. E aí ele continua atendendo isso aqui em outro canal. Então, isso é uma melhoria que a gente já está indo atrás para poder implementar. Bem legal, Mauro. Bem legal essa visão. Bom, acho que já avançamos um pouquinho aí do tempo da programação da Cris. E vi que tem bastante perguntas aí, passou rápido.
O tempo passa rápido quando a gente se diverte, Quando cara. a gente se diverte, o tempo passa rápido, Vai rapidinho. exatamente. E já tenho aqui algumas perguntas, a gente está realmente com o tempo avançado, mas vamos lá. Tem perguntas bem interessantes. A primeira que é do Clayton, ele gostaria de saber o seguinte: como fazer a gestão do atendimento, entender se o atendente tem dúvidas, né? Se ele está bem naquele dia, se ele atendeu corretamente, como fazer o acompanhamento, né, de um atendente no modelo home office. O Mauro já explicou um pouquinho durante o webinar, mas vamos, acho que, detalhar um pouquinho mais. Então, o primeiro ponto é você ter aí os indicadores, né, para você acompanhar, e ter indicadores da equipe e os individuais. Então, um exemplo que o Mauro deu, tem na tela do supervisor a nota da pesquisa daquele operador. Então, ele vê a média lá, na média ele está com nota 7, na média está com nota 4, vai ficar piscando, né, para ele poder entrar, monitorar, acompanhar, enfim, fazer esse acompanhamento. Não muda muito do presencial, né, Mauro? Não. Eu queria comentar, e a qualquer momento o operador pode sinalizar lá e entrar em conferência com o supervisor para tirar alguma dúvida. E até durante a chamada, se o cliente dele lá falar, eu quero falar com o seu supervisor, funciona da mesma forma. Ele consegue colocar em conferência os três e atender bem o cliente. Então, A verdade, respondendo aí a dúvida, nunca precisou estar fisicamente lá. O exatamente. sistema Resumindo, é isso aí. permite todos os mecanismos para que ele faça o acompanhamento. A necessidade é mais humana do que falta de tecnologia. Então, os recursos continuam os mesmos, você consegue acompanhar a tela, como o Mauro falou, você consegue ver a tela do operador, o que ele está fazendo naquele momento. Então, por que esse cara você está monitorando por voz? Você vê que ele está viajando no assunto, aí você monitora. Aí você vai ver, o atendente é o Maurinho, então ele está vendo o que o Palmeiras perdeu ontem, né? Então, pô, não é isso. Não é, por isso que o cara está atendendo mal, entendeu? Sem comentários. Tem uma outra pergunta aqui, é da Animacri, eu até questionei aqui o que ela se referia, ela fez um comentário sobre FAQ Vivo, achou legal, e qual o nome da ferramenta? Eu não sei se vocês citaram alguma coisa, eu acredito Mauro que não. citou o FAQ, acho que é legal o Mauro Vivo. falar aí. Fala aí, Maurinho. O FAQ é desenvolvido pela Voxage, é um FAQ que a gente configura e aparece na própria tela do atendimento. Então ele tem uma abinha de ajuda e aí ele pesquisa por palavra-chave ou ele consegue navegar pelas categorias. E o supervisor normalmente usa para dúvidas de processo. E em algum call center que tem exatamente, quando acontecer tal coisa, esse é o procedimento, passa essa informação, ou tem um link aqui, uma informação que o cliente tem que acessar um link para fazer um cadastro no site X. Então ele funciona como uma ferramenta de FAQs. Ele consegue trabalhar com imagens e vídeos também, né, Mauro? Tem um procedimento, o cartão, como é que funciona, vamos supor que seja um passo a passo para o cara fazer um procedimento, um troubleshoot, consegue ver as imagens, enfim, consegue ter todo o acesso aí. Essa ferramenta de FAQ, a gente disponibiliza, né, para a tela do atendente, mas os nossos clientes também usam insights dele, por exemplo, de perguntas frequentes. Então, é a mesma ferramenta que eles usam para poder fazer esse atendimento aí de forma automática, vamos dizer assim. Então, o cliente vai lá e pesquisa uma pergunta, uma palavra-chave, e a gente retorna ali os top mais acessados. Legal, acho que está respondido, né? Espero ter ajudado. Se tem alguma dúvida, pode deixar depois o e-mail para detalhar um pouco mais da dúvida. Isso. Podemos até fazer uma apresentação, uma demonstração depois de como funciona isso na prática, tá? Enfim, mas eu imagino também que tenha respondido. Depois você confirma, Cris. Tá legal. Qualquer coisa manda aqui no chat pra gente, tá bom? O Paulo perguntou, na opinião de vocês, a produtividade da operação em home office é igual, pior ou melhor do que na estrutura física? Esse também é um que acho que a gente abordou. A pergunta deve ter vindo antes aí, mas... veio antes. Aumentou a produtividade, até para quem entrou depois no webinar, aumentou. Essa é uma percepção em geral dos clientes, né? Mas especificamente falou o número. Ele aumentou 15% a produtividade depois que ele foi para o modelo home office. Só que ele diminuiu de absenteísmo e a própria motivação do operador, né? Uma coisa é ele pegar 2 horas de
trânsito, metrô, trem, ônibus cheio e chega com um baita mau humor no trabalho. Outra coisa é ele acordou, tomou um café com a família dele, aproveitou aquele tempo e sentou no espaço dele para trabalhar. Isso melhora muito a disposição, principalmente que a gente sabe que na área de atendimento as pessoas normalmente moram longe do local do trabalho, então enfrentam uma jornada grande até chegar no seu trabalho. A energia é outra, né? Diferente. Né? É outra. E o que eu tinha comentado também, que os clientes até elogiaram, né, perceberam, né, essa melhora em relação à qualidade do áudio, de estar num lugar silencioso, aquele barulho lá da própria central de atendimento, onde às vezes o cliente ouve o atendimento do colega do operador ali, né, às vezes falando um pouco mais alto. E E outro isso a gente percebeu uma melhora, um feedback do nossos clientes, inclusive. E um outro ponto, só acrescentando isso da qualidade do operador, que eu falo, é uma relação de ganha-ganha, né? Muitos clientes pegaram parte dessa economia que eles tiveram com redução de espaço, de transporte, tudo, e transformaram num vale internet. Então, esse cara foi lá e aumentou o plano de internet que ele tinha. Então, legal, melhorou o dia a dia dele de trabalho. Mas não melhorou só o dia a dia de trabalho. À noite, para ele assistir filme, para ele jogar, para ele fazer todas as outras coisas, também melhorou. Então, ele encara isso como um benefício, né? Muito legal. Então, de novo, é aquela relação ganha-ganha, tá todo mundo ganhando nesse modelo. Sem dúvida. E até que eu tinha comentado também que as empresas estão se preocupando com a produtividade, estão buscando ferramentas aí para melhorar o processo de atendimento, né, da central de atendimento, para ter mais engajamento, mais participação, né, de estar ali participando, dando sugestões. Então, isso é um ponto que as empresas estão buscando, que é uma novidade. Antes tinha, as empresas têm uma área de treinamento, mas agora eles estão meio que se reinventando para engajar as pessoas de forma remota, né? Que é um pouco diferente mesmo. É um ponto interessante que surgiu também. Não, sem dúvida. E tem uma pergunta aqui do Williams que eu acho que meio que já está respondida, né? Ele fala se as empresas irão apoiar os operadores em termos de infra, né? Para melhorar o link, os acessórios de áudio, a gente falou da ergonomia, né? E aí ele pergunta o que vocês acham, que eu acho que é um pouco disso que vocês comentaram agora, né? Então, deixa eu complementar. Eu falei da internet, esse cliente nosso que tem mais de 1.000 posições de atendimento, ele forneceu cadeira para os colaboradores, então a cadeira que era do escritório, ele mandou entregar na casa do cara. Ele entregou computador na casa desse operador, então sim. O headset também, né, Thiago? Headset, importante, né? O headset é um ponto que parece bobeira, mas a qualidade do headset, ele melhora a área de captura. Então, se ele pega mais próximo da boca do atendente, ele evita pegar barulhos externos, ruído externo. Então, tudo isso, eu vejo que as empresas estão se preocupando bastante, tá? Então, estão ajudando o operador nessa estrutura, até de entender o cenário do cara. É aquilo que eu falei desse mesmo cliente, assim, ele vai manter 30% da estrutura física ainda. Para aqueles que não têm condição, às vezes, não chega uma internet. Tem lugar que não chega internet de alta velocidade, em São Paulo. Não estamos falando do interior, não. Na capital, tem lugares que não chega uma internet de alta velocidade. Então, esse cara precisa ter o ambiente ainda no escritório para poder trabalhar, entendeu? Isso é incluir as pessoas. Então, eles estão tomando muito cuidado com esses aspectos também, pelo menos isso que a gente tem percebido dos nossos clientes. Bacana. O Júnior tem uma outra pergunta aqui. Boa tarde, Júnior. Quais são os pontos de atenção para que a operação do atendimento funcione bem no modelo home office? Tem algumas questões aí que precisam de uma certa atenção, né? Essa eu vou passar para o Maurinho, que essa é mais técnica. Então, qual que é o mínimo, né, para funcionar? Bom, pela experiência que a gente passou, a maioria dos nossos clientes aí usam VPN, né, por questão até de segurança. Então, tem que ter licença aí para todo mundo trabalhar, né, remoto. E acho que os pontos que a gente comentou, né, tem que ter um mínimo de internet aí para os operadores trafegarem áudio aí com maior qualidade. O headset, que o Thiago comentou. Acho que a ergonomia, né, o local de trabalho dele ali, onde ele consiga se concentrar, né, para prestar um bom atendimento. Eu acho que é isso, Cris. Quem perguntou foi o Júnior, né? Ô, Júnior, acho que é isso. Não sei se eu te ajudei aí na resposta, mas assim de bate-pronto que eu lembro que a gente teve os pontos aí, o mínimo para realizar um bom trabalho, acho que são esses pontos aí. Talvez se a gente lembrar algum ponto aí, Thiago ou a Cris pode mandar também, se a gente elencar aí os Se não ficou respondido, se quiser mais detalhes, a gente responde para vocês. Para você, Júnior.
Maurício perguntou o seguinte: como funciona se o operador digital, o robô, no caso, tiver que transferir para o atendente? Eu acho que aqui transferência para o humano, né? Como é que funciona? É possível? É o atendimento híbrido, né, que a gente chama. Sim, é possível e o home office não mudou nada disso, tá? É possível, sim, você fazer. Até vi que teve outra pergunta de robô. Eu vou emendar uma outra, uma outra que veio, se como que a gente está em atendimento automatizado com robô, se é possível fazer parte do atendimento. Eu vou responder as duas juntas, tá, Cris? Tá legal. Primeiro, a gente tem a solução de robôs, tá? Respondendo a pergunta aí, a gente tem tanto com voice bot quanto com chatbot, com inteligência artificial. Então, você consegue resolver boa parte do seu atendimento através dos robôs. Agora, 100% não. Você precisa também do atendimento humano. E essa transferência, quando necessário, seja por regra de negócio, seja porque o cliente não está conseguindo interagir com o robô por algum motivo, enfim, não importa, você tem que fazer essa transferência com o cuidado de fazê-la com o contexto do atendimento. Então, não pode chegar para o atendente uma chamada, seja ela de voz ou de chat, que passou pelo robô e o atendente começar do zero. A gente está em 2020, né? Não estamos mais em 1900 e bolinha. Tem que ter transferência de dados para o operador, que a gente chama de CTI, né? Então, tudo aquilo que eu capturei no robô, eu tenho que transferir. Não pode acontecer como acontece em grandes centrais de atendimento, eu passo por um robô, ele me pede meu CPF, ele me dá um número de protocolo com 32 dígitos, e aí quando vai para o atendimento, ele me pede o CPF, me passa um novo número de protocolo, sabe? Assim, são coisas que hoje não tem mais necessidade, a tecnologia já permite isso. É verdade. Isso acontece ainda, Thiago? Não... Acontece. E não é pouco, e não é pouco. Assim, a gente não pode citar nomes aqui porque não é legal, mas quem está nos assistindo é consumidor também, né? A Então, gente é consumidor, a gente passa por então isso. a gente liga, a gente passa. Assim, eu fico abismado como tem hoje, em 2020, uma operação em que eu faço um atendimento eletrônico e depois vai para o humano e eu tenho que começar do zero. Do zero. Né? Assim, tem que ter. É possível sim transferir, não importa se o atendente está em casa, se ele está no escritório, é possível transferir e mais. Tem que transferir com o contexto, para dar continuidade no atendimento. Só faz sentido você implementar automação, inteligência, se você fizer isso de início ao fim. É porque toda a jornada do cliente ali que está acontecendo legal, quando acontece esse tipo de coisa, o cliente já... Todo o ponto positivo quebra e já... Perde o tem um monte de sentido. empresas que mataram o uso de agente virtual, né, da PA digital, que a gente chama. Porque o cara vai lá e coloca um chatbot, um voice bot, não importa. Aí você vai, entra e tenta resolver. Aí você não resolve o problema por alguma coisa que aconteceu no robô, ou não está programado o robô para resolver aquela situação, porque nem toda situação você coloca no robô, né? Aí quando você não consegue resolver, você fala assim, agora vai me transferir para o humano. Ele fala assim, agora você tem que acessar outro lugar, porque aqui é só para atendimento eletrônico. Qual a chance de eu passar mais uma vez por esse atendimento? Na próxima eu vou direto, entendeu? Não pode, tem que tomar cuidado com essas transferências, elas têm que ser o mais suave possível para o cliente. Legal. E acho que nós temos aqui uma última pergunta, você já respondeu da Macro. Se essas tecnologias já estão liberadas, né, na solução da Vox, no front-end, na tela do operador, é do Laudeci a pergunta. Não entendi. Repete, Cris, por favor. Se essas tecnologias que a gente citou, né, para a operação home office, já estão liberadas na solução da Vox. É uma pergunta se já estão dentro do front-end. Perfeito. Vou deixar o Mauro responder, né? Que a área comercial sempre exagera um pouco, então vou deixar o Mauro, que é da técnica, e depois ele que entrega. Então, ele pode dizer... Tudo que a gente comentou, exceto a parte lá de biometria e da qualidade do áudio, que é isso a gente está fazendo teste, está ainda em desenvolvimento. Agora, tudo o restante funcionava no modelo presencial e continua funcionando no home office. Então, eu não sei se alguma funcionalidade específica aí que você quis dizer, não sei se você pode comentar, mas funciona tudo que a gente comentou, exceto lá a biometria e a qualidade do áudio, tudo funciona. Perfeito. Essas que o Mauro falou que ainda não funcionam, pode preparar que já início do ano que vem já estarão
disponíveis aí na nossa ferramenta. Bacana, olha, não temos, né? Deixa eu ver aqui. Tem mais uma perguntinha aí, ó. Como decidir se é melhor terceirizar uma operação de atendimento ao invés de internalizar? Pergunta do M. Macro. Na verdade, eu sempre digo o seguinte, você tem que... Mariana, desculpa, Mariana. Mariana. Agora ela colocou o nome dela. Eu acho que, na verdade, você tem que entender qual é o seu principal objetivo, né, do atendimento. Eu tenho operações em que a gente tem solução e acompanha o cliente que elas são internas e elas funcionam muito bem, como tem operações que são internas e não funcionam bem, e tem operações externas, ou seja, terceirizadas, que funcionam bem e outras que não funcionam bem. Não tenho uma regra específica para dizer se é melhor terceirizar ou melhor internalizar. Uma coisa que eu acredito que você, para terceirizar, seu processo precisa estar mais maduro. Então, as coisas precisam funcionar melhor, você precisa estar com os workflows funcionando bonitinho, para quando um operador terceiro abrir um chamado que depender de um back-office seu, de um financeiro, tudo isso funcionar com uma engrenagem melhor, né? Quando você está dentro de casa, é mais fácil, por mais que esses processos não estejam azeitados, você fazer esse negócio funcionar para dar um atendimento bom. Tá? Toda vez que você terceiriza, você depende mais de processos funcionando mais redondinho. Então, a minha recomendação é que você se preocupe em prestar um bom atendimento. E se você tem uma ideia de terceirizar, você precisa ajustar primeiro o seu processo dentro de casa, todos os sistemas precisam estar funcionando bem para você prestar um suporte também. Porque não adianta você não está terceirizando o problema, né? Você está terceirizando o atendimento ao cliente. Então, assim, como que eu dou um bom atendimento ao cliente, mesmo ele sendo terceiro? Eu preciso dar todo o suporte para esse call center terceirizado, para que ele preste um bom atendimento para o meu cliente. Não sei se eu respondi, mas eu tentei aí. Né? Respondido, Mariana? Manda para a gente aí. Sim, foi ótimo. Pessoal, é isso. Acho que a gente não tem mais perguntas aqui no nosso chat. O bate-papo foi muito bacana, cheio de conteúdo mesmo. Obrigada por terem aceitado o convite para participarem do nosso webinar. Obrigada, Thiago. Obrigada, Mauro. Obrigado a você, Cris. Obrigado, Mauro, pela participação aí. Foi muito legal o bate-papo e obrigado a todo mundo que estava nos assistindo. Mais uma vez, agradeço pelo convite aí e quem sabe até uma próxima. Maravilha. Obrigada, pessoal. Uma boa tarde para vocês. Tchau, tchau e até a próxima. Valeu.